Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vocês me perdoam, hoje eu tô atrasada, né? Jesus, tô atrasada. Então, vocês me perdoem, né? Porque realmente eu dormi mais que a cama, tá bom? Hoje, dia 19 de setembro, e nós vamos refletir sobre o capítulo 19 de Provérbios, tá bom? O que acontece? Nesse capítulo 19, ele predomina aqui, né? O pobre e o rico. E o que ele está querendo dizer? Que pobre e rico em relação à conduta pessoal, tá? Às vezes não é nem só o possuir, mas é a conduta pessoal. Porque a conduta, quando a pessoa decide viver de forma reta, isso não tem a ver se ela é rica ou se ela é pobre. Isso tem a ver com o caráter, com os valores da pessoa. Então, não são só os ricos, por exemplo, que observam a sabedoria, que ouvem o conhecimento. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Riqueza e pobreza não tem a ver com a pessoa buscar ou não sabedoria, com a pessoa ser temente ao Senhor, tá? Uma coisa é inerente à outra, que é isso que ele está falando, tá? E aí, o que ele está falando? Uma palavra de paz, uma palavra de amor, né? Só pode atrair o bem. É a importância, né? Só pode atrair bênção e paz. Então, para a gente entender exatamente isso, que a conduta pessoal, né? Ela não está diretamente ligada com a pobreza, com a riqueza. Se a gente observar a palavra, a gente já sabe que isso só vai trazer coisa boa pra gente, né? O contínuo ensinamento dele, da gente estar sempre buscando e observando o temor ao Senhor, né? Ele vai falar disso daqui. Tem momentos que ele vai fazer alusão ao rei, né? Que é o quê? Que o rei, ele é o primeiro, né? Tem que ser na cabeça, no entendimento de Salomão, gente, o rei, ele é o primeiro a buscar a sabedoria, e além de buscar a sabedoria, ele tem que buscar aplicar isso e ser o mais justo, porque assim o povo não sofrerá, né? Quem ganha com isso é o povo, quando o rei é sábio, quando o rei observa a justiça. Vão ter também aqui nesse capítulo 3 personagens: a mulher briguenta, o preguiçoso, né? E o filho estulto, ou seja, o filho, aquele que não observa os ensinamentos, o filho insensato, né? O insensato. Nós vamos ter esses 3 personagens que eles simbolizam aqui. Simboliza o mau funcionamento da sociedade, né? Quando a gente tem a mulher briguenta, o filho insensato e preguiçoso, eles vão simbolizar aqui o mau funcionamento da sociedade, tá? E desde sempre, tá, gente? Desde sempre isso acontecia. E da família, né, Salomão acredita que o quê? Que a família é o lugar aonde acaba que, se a gente não cuida, isso reflete na sociedade. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: quer um mundo melhor? Cuida primeiro da sua casa, cuida da sua família. Porque se cada um, né,
estudasse, buscasse sabedoria, buscasse o ensinamento e aplicasse isso dentro de suas casas, a sociedade não estaria como está hoje. Se cada um tivesse essa consciência. Então, quando fala, quer um mundo melhor, comece dentro da sua casa, é a mais pura verdade. Porque se você tem os ensinamentos dentro de casa, se você tem um filho que ama ser corrigido, que observa, né, a correção, que observa fazer as coisas corretas, um filho que honra o pai e a mãe, um filho que não é preguiçoso, né? Se você tem tudo isso dentro da sua casa, é lógico que para a sociedade só vão refletir coisas boas, porque uma pessoa não vai ser uma coisa dentro de casa e outra na rua. Ela tende a manter o mesmo comportamento, né? Os mesmos hábitos. A gente não consegue fingir ser o que a gente não é. Então, se nós tivéssemos a prática de treinar os nossos filhos, com certeza a sociedade estaria completamente diferente. Eu acho que estaria muito melhor. Então, esse é o convite, acho que é o maior convite para o dia de hoje, eu acho que é esse daí. E ele vai falar também sobre as nossas atitudes em relação ao pobre, tá? Quando ele fala pobre aqui, às vezes ele não está falando somente o pobre que não tem dinheiro, não, tá? Ele está falando do pobre aqui, mas ressaltando que são os menos favorecidos. Naquela época, o pobre ele não tinha acesso a conhecimento, tá? Então, é o pobre também de bagagem, de conhecimento, de entendimento, tá? Então, não fica só atrelado com o pobre como aquela pessoa que não tem onde comer, é também no sentido de não ter conhecimento, de não ter acesso à sabedoria, de não ter acesso à informação. Por quê? Porque é lógico, se o pobre não tem acesso, às vezes, ao de comer, né? Se a gente não auxilia dessa forma, na maioria das vezes também, além disso, é privado a ele o acesso ao saber, o acesso ao conhecimento. Então, também está voltado para este lado, viu? Então, vamos lá ler aqui os versículos que eu separei aqui para a gente refletir, né? Primeiro, mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos. Ou seja, a pessoa é pobre, mas ela não abre mão de caminhar na integridade, de observar os ensinamentos. E eu não sei se vocês já tiveram a graça de ver quando você faz algo por uma pessoa menos favorecida, né? Principalmente quando você toma tempo para ensinar alguma coisa para essa pessoa, o olho dela até brilha. É uma coisa assim que aquece o coração da gente. De tão agradecida e de tão maravilhada que ela fica, né? Parece que ela nunca nem ouviu falar sobre aquilo que você está ensinando. Então, o pobre, ele tem de ser agradecido, ele tende a ser grato. Então, é muito bom quando você tem essa prática. Primeiro porque aos olhos do Senhor, né? Você fazer a caridade, o Senhor se alegra com isso. Mas você ganha muito mais, porque a cada pessoa que você ajuda, a forma com que ela recebe isso te ensina muita coisa. Então, você sempre está aprendendo, né? No versículo 2 ele fala, sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos, desvia-se. Você pode ser uma pessoa mais zelosa, né?
Mas, se você não tiver conhecimento, às vezes o seu zelo não está sendo bom. O zelo por zelo não vai te levar a lugar nenhum, sem o conhecimento e sem a informação. E é isso que ele está falando aqui. A loucura de um homem leva-o para um mau caminho. É contra o Senhor que o seu coração se irrita. Ou seja, pessoa insensata, né? Ela está se irritando com o Senhor. Se ela não quiser observar, mudar o comportamento, não importa. É com o Senhor que ela se irrita. E às vezes as pessoas estão andando pela vida, se irritando com tudo, com todos, e não estão prestando atenção. Que a primeira coisa que elas estão fazendo é ofender diretamente a Deus, né? A riqueza aumenta o número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. Geralmente, quem quer ficar do lado do pobre, né? Quem quer? Até pelo seu único companheiro, ele é abandonado. É isso que ele está falando aqui. E é engraçado, né? A riqueza aumenta o número de amigos. Agora, vai essa pessoa perder tudo? Todo mundo começa a se afastar. É a coisa mais engraçada, né? Ninguém fica do lado da pessoa só pela sabedoria, pelo que ela carrega. Vocês já pararam a perceber isso? É curioso. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Gente, quem não gosta de estar próximo da pessoa generosa? É uma pessoa desapegada, é uma pessoa dada. Toda pessoa que tem a prática de servir, de ser generosa, de cuidar, todo mundo gosta de estar do lado dessa pessoa. O espírito da pessoa, a alma dela é diferente. Sabe quando Jesus fala, você é sal da terra e luz do mundo? Quando a pessoa é generosa, ela é luz. Você vê isso nela, ela traz luz. É por isso que atrai, por isso que a gente gosta. É o tipo de pessoa que você está do lado dela, que você sai em paz. É bem impressionante. Não convém ao insensato viver entre delícias, muito menos ainda a um escravo dominar os chefes. E a gente já falou sobre isso outras vezes e eu volto a repetir, né? O que ele está falando aqui não é que um escravo não pode melhorar de vida, não é que um escravo... O que ele está falando aqui a respeito do escravo não se tornar chefe é o quê? É que ele não tem entendimento, né? O escravo, às vezes, ele não tem estudo, ele não tem conhecimento. E quando uma pessoa não tem isso e governa, o povo sofre, né? Quando você coloca, por exemplo, uma pessoa para governar um país, uma cidade, um estado, que nunca trabalhou na vida, que nunca teve que levar o pão para dentro de casa, que sempre se dedicou a fazer coisas, buscar o caminho mais fácil. Você acha mesmo que essa pessoa vai honrar o dinheiro do imposto? Vai reverter isso para a sociedade? Né? Ele está falando disso. O que você acha que é mais lógico? Uma pessoa que entende de gerenciar, uma pessoa que entende de administrar uma empresa, uma pessoa que entende de recurso, sabe o valor do dinheiro. Quando ela está num cargo de chefia, num cargo de responsabilidade, ela tem muito mais condição de pegar e aplicar os recursos de forma correta. Agora você coloca uma pessoa que nunca administrou nada, que não tem conhecimento, que não tem entendimento, o que ela vai fazer? Gastar, gastar, gastar. Né? Por quê?
Porque geralmente a pessoa, quando ela não tem muito recurso, e é dado um recurso a ela, por exemplo, ganhadores da Mega Sena. Por que essas pessoas, a partir do momento que elas ganham esse prêmio, elas já praticamente em pouco tempo já perdeu tudo? Porque essa pessoa quer viver o hoje. Ela não quer reservar. Ela nunca teve nada para ela reservar. Então, ela quer comer do bom e do melhor. Ela quer comprar tudo aquilo que ela nunca teve. Então, ela vai utilizar o recurso de forma irresponsável. Eu não estou falando que ela não tem direito de fazer isso, não. Mas eu estou dizendo que ela não tem aquela vivência de falar, opa, parte disso vamos aplicar, parte disso vamos investir, né? Para que o dinheiro possa trabalhar para ele e continuar aparecendo dinheiro. Então, quando a gente fala que o pobre não pode, né, que não suba, é exatamente isso. Se a pessoa não tiver instrução, realmente quem estiver sendo comandado ou governado por essa pessoa vai sofrer, porque vai faltar o recurso. Ela não sabe lidar com isso. Ela nunca aprendeu, tá? É nesse sentido que ele está falando. Um homem sábio sabe conter sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Gente, quem é sábio, ele entende que não adianta, né, irar-se, não adianta a cólera e, inclusive, ele é perdoador. Ele tem uma facilidade maior de perdoar a ofensa, tá? Um filho insensato é uma desgraça, é a desgraça de seu pai. A mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Quando ele fala do filho insensato, é o quê? Imagina, e vocês já devem ter visto, aqueles filhos que não respeitam, não observam, não querem saber de ensinamento. Quando chega na vida adulta, o que acontece? O mundo, os boletos começam a chegar, né, gente? Na vida adulta, os boletos começam a chegar, você vai formar sua família, né? Você tem que dar conta da sua vida. E aí o que acontece com esse filho que não observou os ensinamentos, que foi insensato? Você acha que esse filho vai dar paz para o pai dele? Você acha que ele vai conseguir se manter, se colocar num trabalho digno, ter o salário, conseguir cuidar da sua própria vida na insensatez? E aí, por que fala que é uma desgraça para o pai? Porque eu como mãe, o que eu penso? Não tem coisa melhor para um pai e para uma mãe poder ter a consciência de que o dia que ele fechar o olho e não tiver mais nessa terra, que os filhos, né, estão cuidados, que os filhos têm instrução e conseguem dar conta das suas próprias vidas, sem depender do pai ou da mãe. E o que acontece? Se o filho é insensato, na maioria das vezes isso não vai ser possível. Então acaba que o pai e a mãe ficam naquele senso de responsabilidade ou naquele senso de, na minha falta, do que esse cidadão vai viver? Do que esse filho do meu ventre vai viver? Então é exatamente isso. Se você não corrige, se você não treina, se você não prepara seu filho na vida adulta, provavelmente você não vai ter paz. Você não vai ter paz nem para quando você estiver próximo de fechar o olho, para quando você estiver próximo de retornar à casa do pai. Você não vai ter paz, porque como que seu filho vai viver? Do que ele vai viver? Então é isso. Por isso que Salomão insiste tanto. Corrige seu filho, faz com que ele ame a correção, que ele entenda que isso é para o bem dele, porque a correção ela vai acontecer
na vida adulta, ela vai acontecer na época de criança, ela vai acontecer, vai existir correção em todas as fases da vida. E é necessário. Para quê? Para que a gente se desenvolva, né? Errar. É lógico que a gente erra. Só que a partir da correção, observa aquela correção, muda seu hábito, muda seu comportamento. Essa é a importância. Todo o tempo Salomão vai estar falando disso. Exatamente por quê? Porque se você for bem treinado, se os seus filhos forem bem treinados, eles vão ser adultos capazes de tomar conta das suas próprias vidas. Essa é a sacada. Essa é a sacada. E às vezes, os pais e as mães não estão entendendo isso. Não estão. Tá? A preguiça cai no torpor. A alma indolente terá fome. Preguiça, gente, ela significa não prosperar, né? Todos nós fomos feitos para prosperar. Então, se você não trabalha, se você não é uma pessoa produtiva, né? Se você é preguiçoso, se você não é produtivo, dificilmente, é praticamente impossível você ser próspero. Então, muito cuidado com isso. Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Olha essa promessa. Quem se apieda do pobre, quem faz a caridade, quem cuida do mais favorecido, é ao Senhor que ele está emprestando. Gente, se a gente, quando cuida do pobre, a gente está emprestando ao Senhor, não te dá uma alegria no coração, falar, caramba, imagina como que o Senhor vai retribuir isso. E é Ele que vai restituir a gente. Então, é lógico que eu quero estar ajudando e emprestando, fazendo a caridade. Porque o Senhor vai estar me vendo. Ele vai me restituir o favor. É óbvio, né? Claro que você não tem que fazer as coisas esperando algo em troca. Mas o Senhor está todo o tempo olhando a gente. Ele está todo o tempo atento ao que a gente necessita. Então, dá uma alegria, assim, né? Saber que Ele está ali e na hora que eu precisar, Ele vai me atender. Então, essa é a pegada. O homem iracundo sofrerá um castigo. Se o libertares, aumentará a sua pena. Gente, o homem iracundo é o colérico, né? É aquele raivoso. É aquele homem que se ira. E ele vai sofrer um castigo. Quando ele fala, se o libertares, aumentará a sua pena, se você der o perdão a uma pessoa assim, você está aumentando a pena dela. Perdão, gente, as pessoas confundem. Elas acham que o perdão libera o outro. O perdão libera você. É você que fica com o coração leve. É você que consegue seguir a sua vida. É você que para de colocar energia naquilo para não ter retorno nenhum. E quando você libera o perdão para esse tipo de pessoa, a pena dela aumenta. Ela vai ficar sem entender. Como assim esse cara me perdoou? Isso vai literalmente queimar os fosfatos desse cidadão. Entendeu? Então, perdoe. Libera o perdão. Não fica gastando energia com coisa que não vai te levar a lugar nenhum.
né? Higienize seu coração, perdoa, não guarde mágoa. Vira a página. Não é sobre você. Não é sobre você. Então perdoa. Perdoa. Faz esse treinamento. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Gente, a gente pode planejar tudo na vida da gente. A gente pode ter sonho, a gente pode ter metas, a gente pode desejar as coisas. Mas quando a gente tiver e fizer cada pedido, cada desejo que a gente estiver em caminho a isso, que a gente não se esqueça de consagrar tudo isso ao Senhor. Porque no final das contas, você vai desejar muitas coisas, mas a vontade dele é que vai prevalecer. Às vezes você está querendo fazer uma coisa, desenvolver algo, e é algo bom e aquilo não acontece. Por quê? Porque às vezes não é aquilo. Não é ali que você tem que estar. Não é a vontade dele que você esteja nesse lugar. Às vezes ele tem outros planos. E ele vai te encaminhar para isso. Então, consagre a Deus. Peça a Ele que você possa estar sempre sensível aos ensinamentos e à vontade dele para a sua vida. Sensível ao falar dele. Porque ele fala com a gente, né? Ele vai mostrando para a gente através de pessoas. Isso vai acontecendo e que a gente possa estar sensível a esses ensinamentos, tá? A entender isso. Quem mais que a gente separou aqui? O encanto de um homem é a sua caridade. Mais vale o pobre que o mentiroso. Óbvio, né, gente? É muito melhor você estar do lado do pobre do que de uma pessoa mentirosa. O temor do Senhor conduz à vida. O que o possui é saciado. Passará a noite sem a visita da desgraça. Quando você é temente ao Senhor, quando você observa os ensinamentos, quando você observa aquilo que Ele te ensinou, por onde Ele deseja que você faça, quando você respeita a palavra, Ele fala que você passará a noite sem a visita da desgraça. E aí eu te pergunto, vale a pena? Será? Vocês acham que vale a pena, nesse contexto aqui, vale a pena ser temente a Deus? É isso. Quem maltrata seu pai, quem expulsa sua mãe, é um filho infame, do qual todos se envergonham. Gente, é um mandamento, né? É um princípio, honrar pai e mãe. E eu vou te dizer algo. Pode ser que seu pai, que a sua mãe, não sejam ou não pareçam pessoas tão dignas assim de honrar. Mas sabe por que o princípio é honrar pai e mãe? Porque o princípio da honra, ele é importantíssimo que seja observado. Quando você honra, ou seja, quando você é grato por algo que aquilo fez, a sua vida flui. Quando uma pessoa te dá um ensinamento, ou quando uma pessoa te ajuda, é princípio da honra. Que você seja grato e que quando essa pessoa precise, você retribua. Né? Que no mínimo você tenha a honra de reconhecer que se não fosse aquela atitude, pode ser que você não estaria onde você está. E aí, gente, o pai e a mãe da gente podem ser as pessoas de todo tipo, mas se você está aqui hoje, né, eles podem ter errado em um monte de coisa. Mas se você ainda está aqui, algo de cuidado eles tiveram com você. Então, honre isso. Porque hoje você avalia o seu pai e a sua mãe pelo seu conhecimento de hoje, pela perspectiva de hoje. E quando a gente faz isso, a gente está sendo injusto 2 vezes.
Por quê? Porque você não estava lá. Você não tinha as informações que eles tinham, você não estava vendo a ferramenta daquele que eles tinham naquele momento, você não sabe como que eles viviam naquele momento. Então, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Aceita e ressignifica. Não fica perdendo tempo de vida cobrando, isso é culpa do meu pai, eu faço isso porque meu pai me tratou isso, minha mãe fez aquilo. Não. Honra o cuidado que eles tiveram com você, honra porque você está vivo hoje, honra porque você tem saúde, honra porque algo aprendeu, por pior que possa ter sido seu pai e sua mãe, algo você aprendeu. Então não esquece nunca de observar, o princípio da honra ele é importantíssimo, porque senão a sua vida não flui. Uma pessoa que é mal agradecida, uma pessoa que não tem gratidão, ela não flui na vida. Ela está sempre parada nas mesmas coisas. Perde, gasta muito tempo e energia com as mesmas coisas. Então observa isso. E aqui ele fala o seguinte: cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isso servirá para que te afastes te afaste da sabedoria. Quando ele fala cesse, meu filho, de ouvir as advertências, o que ele está falando? Se você não ouvir as advertências, se você não observar a correção, o que vai acontecer? Você vai se afastar da sabedoria. Então, quando ele fala, cessa, meu filho, de ouvir as advertências, cuidado. Ele está falando, se você fizer isso, você vai se afastar da sabedoria. Porque é lá, é nas advertências, são nas correções que está o segredo. E quem está te corrigindo e quem está te advertindo são pessoas que se importam com você. Na verdade, esse aqui é o mais importante. Ninguém investe energia para corrigir alguém ou advertir alguém que está desenganado. Aquela pessoa que é insensata, o preguiçoso, que nunca ouve nada, que nunca presta atenção em nada e que nunca muda seu comportamento e que nunca muda seu hábito, ninguém fica advertindo e corrigindo esse tipo de pessoa. A gente só adverte e corrige aquele que a gente ama. Aquela pessoa que a gente sabe que mais dia menos dia algo vai mudar. Em algum momento ela vai entender e vai observar o comportamento dela. Então fica atento a isso. Se alguém está te corrigindo ou te advertindo, é porque você é amado por essa pessoa. É porque algo ela vê em você que faz com que ela acredite em você. E isso é muito lindo. Deus corrige a gente por quê? Por que às vezes a gente toma umas lambadas da vida? Para nos forjar, para nos fazer cada vez melhores. É para isso que Deus nos corrige. A mesma coisa é o que você faz com seu filho. E a mesma coisa é o que as pessoas que estão à sua volta fazem com você. Então seja grato. Honre cada uma dessas pessoas, porque se elas estão fazendo isso, é porque você é importante. E algo você traz aí dentro, que faz com que elas sintam que vale a pena te corrigir e te advertir. Que a gente possa amar a correção, tá bom? Gente, essa foi a reflexão do capítulo de hoje. Depois faz, a leitura completa, você ore nos versículos que mais te chamam a atenção e que a gente possa ser pessoas sedentas
por correções e advertências, porque isso vai fazer com que a gente chegue mais rápido ao nosso objetivo. Isso vai trazer muita sabedoria, tá bom? Então, até amanhã. Eu acho que amanhã eu não vou conseguir fazer no horário, não vou, porque eu vou estar em viagem, tá? Eu vou tentar fazer assim que eu chegar lá, mesmo que seja durante o dia. Então, até amanhã. Um beijo, que vocês tenham um dia lindo e abençoado. Fiquem com Deus.